Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema autodespertamento, obediência, coragem e tolerância, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E para falarmos a respeito deste tema, recebemos o nosso irmão Roberto Sbravati, trabalhador do Movimento Espírita. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Vanderlei. É um grande prazer estar contigo mais uma vez, para nós juntos refletirmos sobre esses temas que envolvem espiritualidade, que dizem respeito a todos nós que estamos aqui encarnados buscando evoluir. Obrigado pela oportunidade. Tudo bem. Roberto, hoje vivemos em um mundo de transformações sociais, políticas e econômicas. Neste ambiente de muita informação em que o indivíduo sofre influência direta destas esferas, alimentando o materialismo, como ele pode despertar para a realidade do espírito? Bem, Vanderlei, todos nós, quando reencarnamos, somos inseridos numa realidade, num contexto familiar, de meio ambiente, enfim, e somos, evidentemente, absorvidos por esse meio. Nossa matriz psicológica, inclusive, formada até os 6, 7 anos, tem muito a ver com este meio que estamos inseridos. Naturalmente, sabemos que as existências pretéritas influenciam também. O fato é que, ao nos envolvermos com tudo isso, muitas vezes vamos retroalimentando essas circunstâncias e, consequentemente, como o mundo vive dentro de um materialismo, somos também influenciados por ele. E, evidentemente, que, embora essas circunstâncias sejam instrumentos que nos auxiliem no nosso progresso espiritual, elas não representam o espírito ou aquilo que é do espírito. São apenas instrumentos, como eu disse. E muitas vezes nós nos focamos a tal ponto nessas circunstâncias que nos identificamos com elas e dormimos na realidade espiritual, ou seja, estagnamos esse progresso espiritual. E aí, evidentemente, como temos uma programação realizada no mundo espiritual antes de vir para cá, muitas vezes os próprios benfeitores espirituais, os nossos guias espirituais, ou aqueles espíritos encarnados que muitas vezes são inspirados também a nos auxiliar, vêm em nosso socorro e nos ajudam a esse despertamento. Esse despertamento se dá por várias maneiras. Pode ser simplesmente, num conceito mais amplo, um libertar da alma e iluminar-se interiormente, através de abrir as portas do coração. Isso se faz através do autoconhecimento. Mas, muitas vezes, como o autoconhecimento é muito difícil, porque implica num exame profundo e complexo de nós mesmos, o que é muito delicado, né? Porque temos mecanismos de defesa, projetamos, enfim, muitas vezes nós conhecemos aquela velha máxima, né? Nós despertamos na hora que soa o alarme, ou seja, pode ser pelas badaladas do amor ou da dor, não é verdade? Então, essa consciência, esse despertamento, muitas vezes vai acontecer, geralmente pela dor, pelo sofrimento, porque quando o ser humano está em contato com o sofrimento, ele percebe que essas circunstâncias
elas são passageiras e transitórias. E aí ele passa a olhar para aquilo que realmente importa na sua vida. E nesse momento, ele percebe, ele toma contato muitas vezes com a sua essência, né? E ele percebe que então é um espírito e que ele precisa alimentar esse espírito através das ações positivas e no bem, visando o seu progresso espiritual. Então, adquirir consciência de que você é muito mais do que um corpo e uma mente, e que existe dentro de você um espírito que está evoluindo, ela muitas vezes acontece por esse processo doloroso ou por um processo de autoconhecimento que não deixa de ser doloroso, né, na medida em que você toma contato com o teu mundo interior, com as tuas sombras, como dizia Carl Gustav Jung, né? E você tem que abraçar essas sombras e prosseguir na jornada. Então, o despertamento acontece dessas duas formas. E nós contamos com o auxílio da espiritualidade para nos impulsionar, né, nesse progresso. Por isso que o Evangelho fala na resignação, porque se nós estamos diante de uma situação de dificuldade e nos revoltamos, nós deixamos de ir para esse mundo interior e nos compreender como espíritos para continuarmos na matéria, revoltados, acreditando muitas vezes na finitude e consequentemente, continuamos estagnados. Resignar não é um ato passivo, é um ato de compreensão de que o processo doloroso é nada mais do que um despertamento necessário para que a gente possa prosseguir nessa jornada. E a partir deste despertamento, como o espírito pode se manter firme em seus propósitos de evolução? Bem, Wanderley, a firmeza é uma qualidade que o espírito adquire através da coragem, né? Coragem é firmeza, é energia frente aos problemas que nos desafiam. E os maiores problemas do cristão, eles estão no campo do espírito. Ou seja, nós temos que aprender a lidar com as dificuldades do caminho, com vistas à nossa melhoria e à nossa edificação espiritual. E para isso nós temos que ter coragem, ou seja, sermos firmes e ter energia para enfrentar isso. Consequentemente, além da coragem, nós temos que estar obedientes à lei maior, à lei do universo, que é a lei de Deus. E essa obediência, ela está de acordo com a razão. Kardec já nos dizia, né, de forma clara, que a fé é aquela que se impõe pela razão. Consequentemente, a obediência não é se humilhar ou fazer o que os outros querem, é entender exatamente aquilo que nós iremos fazer. Ou seja, ela tem o apoio da razão. Se nós obedecemos sem raciocinar, nós podemos cair num fanatismo. Mas se nós obedecemos sabendo o que estamos fazendo, nós temos um progresso, uma evolução. E obedecer nada mais é do que seguir a consciência, que são as leis divinas dentro de nós. E essas leis divinas são a lei do amor e da caridade. Quando nós amamos, nós estamos de acordo com o fluxo da vida. E amar significa nos amar, nos conhecer, nos perdoar, não nos culpar, erguer quando nos equivocamos, confiar no amor de Deus por nós, né? E também amar ao próximo, porque nós não chegamos a Deus sem amar ao próximo, que é aquele instrumento que, pelas dificuldades, muitas vezes nos faz perceber como nós precisamos mudar,
como nós precisamos agir, né, de uma forma mais positiva em nossas vidas. Então, a coragem e a obediência são elementos fundamentais para nós prosseguirmos também, né, e, ao mesmo tempo, nos manter firmes no propósito da evolução. Determinação, né? E, como dizia Emmanuel Chico Xavier, disciplina. Nós temos que ser disciplinados. Aliás, aquelas 3 regras que Emmanuel disse a Chico, né, Vanderlei? A primeira delas é ter disciplina, a segunda é ter disciplina, e a terceira é ter disciplina. Ou seja, a disciplina é a chave para que o espírito possa prosseguir, né? E você só tem disciplina se estiver vigiando e orando. Vivendo em sociedade, compartilhamos a nossa existência com outros espíritos, cada um no seu grau de conhecimento e força moral. Como podemos conviver melhor com as diferenças entre nós? Essa é uma pergunta muito interessante, Vanderlei, porque, de fato, quando nós olhamos para a sociedade que vivemos, nós vamos perceber claramente, quando olhamos com os olhos do espírito, nós vamos perceber que existem espíritos de várias matizes, várias forças morais e vários espíritos com conhecimentos diversos. E, sem julgamentos, nós nos posicionamos neste meio. Então, quem nos olha também pode nos ver um determinado grau de força moral ou de conhecimento e vice-versa. Então, evidentemente que espíritos com tantas variações nesses 2 campos, muitas vezes geram um grau de dificuldade na convivência. E, por isso, a palavra-chave é tolerância, né? Que a tolerância é a aceitação das diferenças, né? Nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade, nós queremos ser aceitos, ser amados, porque a gente fala como cristão que a gente tem que amar, mas nós também necessitamos da contrapartida, do afeto. Se até uma planta necessita do carinho daquele que a rega, nós também, espíritos, necessitamos do carinho e do amor de outros. Por isso que a tolerância é importante, porque para construir esses laços afetivos, nós temos que exercitá-la, né? O amor, ele é uma construção delicada e diária, né? Não é algo fácil. Você aprende a amar, né? Você pode até intelectualmente saber o que é amar, mas quando você vive o amor, você vai experimentar o sofrimento, a alegria, em todas aquelas nuances que envolve ele. Jesus foi um exemplo disso. Jesus, no amor, celebrava com os apóstolos, viajando com eles, no alimento mútuo, nas pregações que fazia, mas Jesus também teve o momento derradeiro da cruz, num profundo gesto de amor por todos nós. Então, para ser fundamentado em bases sólidas, precisamos, então, conhecer quem somos, quais são os nossos limites, e assim aprender a tolerar hábitos, comportamentos, sentimentos, que não são as nossas escolhas, né? Ou seja, olhar para o outro com aceitação, com amor. Porque, no fundo, Vanderlei, quando a gente tem consciência de que somos seres espirituais e que todo irmão que está ao nosso lado é um ser espiritual com o mesmo grau de busca evolutiva, nós aprendemos a ter compaixão pelo outro, assim como nós também desejamos compaixão por nós, porque estamos no mesmo barco. No fundo, embora existam diferenças morais e de conhecimento,
todos nós estamos no mesmo caminho, na mesma meta, que é a meta de nos tornarmos espíritos evoluídos, né? Buscando ser co-criadores desse universo. Co-criadores, não criadores, porque só a divindade é perfeita. Porém, a tolerância é o caminho, é a chave para nós chegarmos a esse estágio. E ela nos ensina, né, a sermos pacientes, amorosos, compreender os defeitos alheios, não julgar quem erra, condenar o erro, sim. Por exemplo, alguém furta, eu condeno o furto, mas a pessoa que furta, eu vou ter compaixão, eu vou ter amor, sabendo que é um espírito que necessita de compreensão. Muitas vezes isso é difícil, muito difícil, mas a tolerância não significa ser passivo diante do equívoco, não significa não ter discernimento diante do erro do outro. Significa apenas a compreensão de que todos somos espíritos e, portanto, todos estamos num processo de aprendizado. Quando eu tolero, eu aceito as diferenças. Não significa que eu concorde com os equívocos, mas aceitar as diferenças é não julgar meu próximo e, se possível, amá-lo até as últimas consequências, como Jesus nos ensinou. Muito bem, Roberto. Estamos chegando, então, ao final do nosso programa. Agradecemos a contribuição valiosa do nosso irmão Roberto Sbravati. E foi um privilégio ter estado com vocês. E até o nosso próximo encontro.